Mayuri, cadê Fabrício pra gente fazer logo o nosso trabalho de história? Nossa, Thales, ele me disse que ia chegar em menos de meia hora e até agora nada. Tá certo. Tá. Do que a gente vai falar mesmo? Nosso assunto é a medicina medieval e os seus principais conceitos. Tá certo. Ó, falando em Fabrício, olha ele chegando aí. Nossa, apareceu a Margarida, Opa, né? opa, salve Até que Thales, enfim. salve Mayuri. Tá. Meu Deus, que Oxi, demora. o tempo que eu demorei, eu gastei na pesquisa, né? Me aprofundando no tema. Mas é isso aí. O importante é que eu tô aqui. Mas trouxe também uma musiquinha pra nos adaptar no clima do. Pensar melhor no clima da Idade Média. Beleza. Ah, tá, sem delongas. Vamos começar? Sim, sim. Vamos. Tranquilo. Vou começar com você, Mayuri. Você trouxe o quê? Ouvi nos em sites acadêmicos que a medicina medieval integra um conjunto de saberes herdado desde a antiguidade e que mantém os diálogos bem contínuos com as outras áreas de conhecimento, como a física, a filosofia e etc. De acordo com o artigo que vi, Saberes da Medicina Medieval, de Dulce Oliveira Amarante dos Santos, existem 3 momentos cruciais na história da medicina ocidental como área de saber. O primeiro momento se situou na Antiguidade, quando a filosofia, assim como a teoria médica, foram escritas na língua grega. Por exemplo, no século V, ele desvinculou a arte médica da magia e da religião e criou assim uma teoria e uma prática racional. Depois, um dos seus seguidores, Galeno, reformulou e acrescentou outros conceitos à teoria médica hipócrita. Sim, sim, eu também vi no YouTube um canal chamado Partiu Estudar História e Galeno ajuntou todas as pesquisas medicinais em um texto, fez tipo um livro, no caso, daquela época, das medicinas daquela Ele época. fez um livro bem Sim, abrangente. Só que com a queda do Império Romano, assim, começo da Idade Média, a igreja, ela pegou esses livros, tanto de Galeno quanto de outros escritores, filósofos que fizeram antes da queda do Império Romano, e guardaram para elas. E assim as doenças vão passar a ser vistas como resultado de pecados, não de forma científica. Entendi. Opa, vocês estão falando sobre medicina na era medieval? Sim. Começamos Oi, a Lorena. debater agora. Oi, Lorena. Oi, Oi, Eduarda. Eu acho esse assunto muito incrível. Inclusive, eu assisti um vídeo no YouTube do canal Teoria das Coisas, que diz que na era medieval as pessoas tinham medo de atendimento médico, acreditam? Nossa, é que nem Lorena com medo de vacina. Porque naquela época não se sabia quase nada sobre o corpo humano e era muito comum tudo ser à base do achismo, ou seja, a maioria das pessoas preferiam continuar sentindo dores. E para essas pessoas já não era novidade o fato de que a igreja não era a favor do avanço da medicina e implantavam certos limites. Se essas pessoas tentassem solucionar para alguma doença, tentassem a cura, né, indo contra as imposições da igreja, elas eram acusadas de bruxaria e condenadas à morte, sendo queimadas em locais públicos. Nossa. Pesado, pesado. Inclusive, Duda, a igreja, ela só dava assistência para uma determinada pessoa que estava doente e ela aceitasse a sua doença como um castigo. Devia orar e se arrepender como forma de cura. Exatamente. A igreja dizia que a justificativa para isso era que essas doenças significavam um castigo divino, né? Para os pecadores. E o único meio de cura seria a intervenção da mesma por meio de orações. E por esses motivos, o sistema medicinal do período medieval era tão precário, né? E o que restava aos doentes era rezar para que a enfermidade desaparecesse. Aprendi também que essas limitações impostas pela igreja prejudicaram muito o conhecimento da constituição física, já que era proibido a dessecação de cadáveres. E como forma desse entendimento, eles abriram porcos, né? Já que é um animal que possui órgãos semelhantes aos dos humanos, né? E também, naquela época, não existia anestesia, nem procedimentos eficazes com a capacidade de inibir a dor dos pacientes. O que realmente existia era uma divisão de classes e gêneros, né? Para as pessoas mais ricas, os médicos realizavam procedimentos a domicílios, e para diminuir a dor, os mesmos ingeriam bebidas alcoólicas, né? Até que ficassem fora de si. Para as mulheres, era dado um bastão revestido de couro para ser mordido, e em alguns casos os pacientes eram vendados para não saber o que estava acontecendo. Porém, de qualquer maneira, não havia nada a ser feito para que o paciente não sentisse dor. E mesmo com tão pouco conhecimento, ainda era possível ajudar as pessoas. Um exemplo disso eram os cavaleiros, né, que constantemente estavam feridos, e geralmente esses soldados compareciam aos hospitais com uma flecha ou uma espada espetada em alguma parte do seu corpo.
E o procedimento para a remoção era ser puxado à força. Imagine como era sentir essa dor. E em alguns... Queria falar que na época não existiam médicos assim, na verdade eram naturalistas e filósofos, não é mesmo? Exatamente, e barbeiros também realizavam procedimentos médicos. Sim, e em alguns casos essa atitude piorava ainda mais a situação, porque abria mais a ferida ao ser puxado, né? Que fazia sangrar muito, e para controlar esse sangue, usava-se um ferro quente recém-tirado da brasa, né? Para cauterizar a hemorragia. Eu li também num artigo, Saberes da Medicina Medieval, que apesar da tentativa de controle da igreja, muitos assuntos considerados controversos, como o aborto, esterilidade e contracepção, eram discutidos em tratados médicos medievais. E a incorporação de tais assuntos foi encorajada por obras clássicas e islâmicas. É muito importante o que Duda falou, e também queria ressaltar que os naturalistas e filósofos acreditavam que a desarmonia entre o homem e o ambiente era a natureza que o cercava, como era considerado tipo uma das maiores causas das doenças. Nesse sentido, a higiene está descrita desde os primeiros tratados médicos, que buscava racionalizar e entender e se proteger das doenças, tanto endêmicas e epidêmicas. Se eu não me engano, foi você, né, Mayuri, que eu escutei de longe você falando sobre Hipócrates. Sim. Hipócrates valeu-se da palavra epidêmica para denominar as doenças ferris explosivas numa população. Em seu contemporâneo, estabeleceu uma conexão com guerras e catástrofes, pesquisando outro tipo de racionalidades para outros epidêmicos. Exemplos de doenças, né, na Idade Média foi a peste bubônica, a varíola e o tifo exantemático, que apareceram em várias regiões, da Síria ao Ocidente, do Império Oriental à África do Norte. Também ocorreram surtos graves de malária, febre tifoide, disenteria, influenza e tuberculose. Todas as epidemias, de maneira geral, eram chamadas de peste, pois apesar das doenças que influenciaram entre si, enquanto eram epidêmicas, levavam às devastações. E isso era o suficiente da época para se generalizar a nomenclatura. Estima-se que entre os séculos XVI e XVII na Inglaterra, 9 a cada 10 mortes eram por doenças infecciosas, pois nessa época era realmente difícil sair imune. Tanto que Duda, o que ela mais citou foi a religião com a medicina. Isso é totalmente uma verdade, um fato, porque quando a medicina se encontrava no seu limite, as doenças acabavam indo parar no domínio da religião e superstição. Por exemplo, a Grande Peste foi vista tanto como uma praga divina quanto bruxaria. Exatamente. Pra você ver. Nossa, eu quero até falar sobre alguma coisa que eu também é remetente sobre a medicina, que era os lugares. Como todo mundo já sabe, a igreja liderava quase tudo na Idade Média, inclusive até nas criação de hospitais. Estima-se que o grupo dos beneditinos abriram e inauguraram na época mais de 2 mil hospitais. Sim, era meio até pouco, porque a quantidade de doença que aparecia na época, meu Deus. E também a quantidade de soldados feridos. Realizada por leigos e religiosos, o serviço da enfermagem na Idade Média era uma atividade caritativa, ou seja, uma atividade caridosa para poder um ajudar o outro. Era algo do tipo. Ou era para ser assim. Ali, os hospitais eram um lugar onde as pessoas, como pessoas pobres, pessoas que estavam sofrendo de alguma forma, sofriam um tipo de exclusão social naquele lugar, que mesmo não querendo, era um empecilho para a sociedade, que necessitava urgentemente de alguma assistência médica. Nos hospitais, que ficavam os mosteiros na época, eles recebiam esse tipo de assistência e cuidado, que inclusive mosteiros a gente pode perceber no filme da Rosa, do Nome da Rosa, que a gente viu esses dias com a professora Leti. Sim, na sala. E eles recebiam esse tipo de cuidados, antes religiosos do que terapêuticos.
Então, loucos, leprosos, mendigos, pobres, tudo ficava ali dentro daqueles hospitais. Até o século XVIII, não existia o saber médico naquele lugar e não existia a função de curar o necessitado dos hospitais. Também tinha alguns médicos que se limitavam ao atendimento das pessoas nos domicílios das mesmas, mas só ficou por isso mesmo. Não era lá uma das coisas boas da época, porque tipo assim, pô, numa situação dessa é bem complicado. Não existia o entendimento e o saber pra poder curar as pessoas, diferente da nossa época que a gente vive. Não, e também, tipo, não existia hospitais. Nós tá usando esse termo só pra diferenciar, por causa que era um exatamente. espaço onde tinha camas e se hospedava esse pessoal que ia lá precisando de uma ajuda. Não era um hospital de mérito, como conhecemos Sim, atualmente. sim, pra aliviar as Havia dores. muita tá? falta de higiene nesses lugares. Inclusive, Também, é também. um dos principais motivos para que as epidemias elas se espalhassem mais, né? Exatamente. Sim, foi. Sem falar na falta de anestesia, eu não consigo imaginar a dor que essas pessoas passaram. Também a falta de conhecimento, né? Que na época ainda precisava muito ter estudo. Por exemplo, a peste bubônica era espalhada por pulgas, né? E, na verdade, antes eles achavam que a peste era transmitida pelo ar. Por isso aquelas máscaras que os médicos usavam, não era? Isso, Era estranha. com Ó, grande bico. os médicos também ganhavam bastante dinheiro nisso, porque eles acabavam vendendo ervas medicinais, tipo, por causa que eles achavam que era do ar, gente. E olha que, na época, por mais que eles ganhasse bastante dinheiro em troca disso, não ia valer a pena. Porque realmente aquilo afetou e matou muitas pessoas. Muitas. Verdade. Pô, interessante o debate. Esperamos Na que moral. conseguimos falar isso de segunda-feira, né? É, vamos conseguir falar isso e talvez Sim, sim. até ter algumas informações a mais com a professora. Gente, Nossa, eu vou me gente, despedindo que eu Tchau, gente. tenho que estar em casa em menos de meia hora. Tchau. Nossa, chegou atrasada e ainda tem que ficar em casa. Ah, Beleza. velho. Pega seu celular, pega seu pegou celular no que você meu ia pé. esquecer aí, que tá com som aí. Ah, obrigado. Tchau. Até a Tchau. próxima.